Você foi lá, investiu uma baita grana para montar o seu imóvel de Airbnb e logo nas primeiras reservas percebe que as coisas estão quebrando, estão danificando e você não quer que isso aconteça com o seu estimado imóvel. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas para você reduzir o seu prejuízo e economizar com manutenções. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Antes da gente partir para o tema desse vídeo, se inscreve aqui no canal e me acompanhe lá nas redes sociais. Primeira coisa que você tem que considerar ao montar um imóvel de Airbnb. Você não está montando um imóvel para você. É muito comum que quando a gente monte um imóvel, e pensando no imóvel de investimento, a gente acaba fazendo algumas escolhas que são legais para a gente. Não necessariamente que são legais para o hóspede. E às vezes esse negócio de ser legal ou de ser útil é muito diferente. Por exemplo, vamos supor que você queira colocar um quadro super caro, super bonito, porque você acha bonito. Beleza, não tem problema, mas não necessariamente isso vai fazer tanta diferença na experiência do hóspede. É óbvio que a ideia de você montar um imóvel para Airbnb seja você fazer o melhor que você puder. Só que tem coisas, se você fizer, você vai estar tendo mais trabalho do que agregando um valor perceptível e um valor que te dê menos trabalho. Quando a gente monta um imóvel, nós temos que pensar na experiência mais simplificada possível do seu hóspede e mais fácil para que ele interaja com o imóvel sem que as manutenções aumentem. Um exemplo, né? Imagina que você coloca uma persiana integrada com uma Alexa. É legal? É legal. Você poderia fazer isso na sua casa? Poderia. Seria incrível? Sim. Só que às vezes, para o hóspede, aquilo ali não vai fazer tanta diferença. Ou às vezes pode ser até pior, porque o cara só quer abrir a janela, ele só quer abrir a persiana e você criou todo um negócio ali que, por mais que seja legal, talvez ele dê mais trabalho ainda, né? Então, aquele exemplo, por exemplo, quando você tem uma TV que tem a TV, o soundbar, a net, aí você tem 3 controles, um é para o soundbar, outro é para a net, outro é para a televisão, aí o cara fica perdido, ele só quer ligar a televisão e assistir Netflix. Então, quando nós montamos um imóvel, né, você como anfitrião, o objetivo tem que ser como que eu posso fazer um lugar incrível, mais legal possível e com menos atrito ali de experiência para o hóspede, né? Então vamos para os itens que vão fazer você economizar tempo, cabeça e não se estressar à toa, nem você, nem o seu hóspede. Primeiro item, nicho de banheiro. Prestem atenção nessa dica aqui. Vocês estão vendo aí uma foto de um nicho daqueles que vão acoplados na parede? Tem vários jeitos de fazer isso, tem até nichos que você compra pronto e aí você faz ali um furo na parede. Além de ficar bonito, porque é uma experiência diferente, ele não sofre manutenção. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem aquelas prateleiras, aqueles suportes de vidro. Isso acontece, a gente tem vários imóveis aqui que o proprietário entrega com negócio de vidro. É bonito? É, só que a chance daquilo quebrar é muito grande, né? Principalmente aqueles que tem uma garrinha que agarra o vidro assim, ó. Aí você prende com um parafusinho embaixo, ele agarra o vidro. Só que uma cotovelada do hóspede, primeiro, pode machucar o hóspede, porque ele pode quebrar e aí aquilo espatifar no chão e ele tá no box do banheiro, corta o pé ou qualquer coisa nesse sentido. Então já não é um bom negócio por causa disso. Segundo, pelo fato de que você vai ter que repor esse item, né? Porque senão você não vai ter mais aquela prateleirinha. Então, sempre que você puder evitar, não coloque prateleiras de vidro. Aqueles outros suportes, tipo de ferrinho, sabe, que você põe lá, aí você vai botar o sabonete em cima, tal, eles costumam enferrujar. Então, volto para o nicho do banheiro. Nossa, Rômulo, então quer dizer que por eu não ter isso, o meu imóvel é pior? Não, são dicas para você minimizar as manutenções. O nicho que a gente coloca no banheiro é muito mais fácil de higienizar, muito mais fácil de coordenar, muito mais fácil de fazer algum reparo, ou às vezes nem precisa de reparo, porque é um buraco na parede, bem acabado, bonito, etc. Então, essa é a primeira dica. Outra dica, piso cerâmico. Diferente, por exemplo, de um piso laminado. Até o piso vinílico, beleza, mas por que eu acredito que pisos cerâmicos sejam melhores do que pisos laminados? Pensa o seguinte, piso laminado é um dos pisos mais em conta, mais baratos para você fazer ali um piso decentemente de um apartamento, por exemplo, de uma casa, tal. Só que o piso laminado, imagina que o hóspede derrube alguma coisa nesse piso. Ele pode, estufar. Ele pode descolar o piso.
O vinílico ele já tem um pouco mais de aderência, ele já tem uma qualidade maior e tal. Mas comparado a um piso cerâmico, né, você tem uma robustez maior. No piso cerâmico, pô, se derrubar algum líquido ali, café, sangue, comida, coisas assim, você vai ter mais facilidade de higienizar e até porque é um piso mais forte. Volta à ideia do vídeo, é diminuir a probabilidade de manutenção da sua propriedade. Isso reduz a sua dor de cabeça, o seu estresse, porque às vezes foi um acidente, né, que o hóspede teve e ele vai até pagar, só que o trabalho que você tem de arrumar é chato o suficiente a ponto de você falar, pô, tô montando imóvel agora, então deixa eu já botar o piso cerâmico, por exemplo, que já vai me eliminar uma probabilidade de dor de cabeça lá no futuro. Entre várias outras coisas que podem vir a acontecer. O piso cerâmico, ele é maravilhoso à prova de problemas? Não. Às vezes acontece de, sei lá, o cara derruba alguma coisa muito pesada que pode danificar o piso de alguma maneira. Então, isso reduz o problema de você ter que fazer manutenção. Então, essa é mais uma dica específica para você deixar o seu imóvel mais robusto e com menos manutenção. Outra dica importante, cabeceira nas camas. Quando você coloca uma cabeceira da cama, primeiro que você protege tanto o seu travesseiro como também a própria parede. Se você não coloca cabeceira nenhum, bota lá a cama direto na parede. Se a parede não tem textura, né? Beleza, menos mal. Só que com o tempo, aquela parte de trás da cama começa a ficar suja. Por quê? Porque as pessoas elas vão deitando, vão colocando o travesseiro ali e aquilo vai começando a ficar marcado, vai ficando preto, tá? Então a cabeceira, primeiro, ela ajuda na higienização, porque você está protegendo a parede da cabeça do hóspede, do travesseiro, então é mais fácil de higienizar, reduz a quantidade de manutenção que você faz e você também preserva o próprio travesseiro, porque às vezes tem paredes que têm uma leve textura. Aí o cara fica raspando aquele travesseiro na parede e então você danifica a sua fronha com mais velocidade. Então assim, você tem vários tipos de cabeceiras. Você tem aquelas que são vendidas nas Casas Bahia ou aquelas que você manda um marceneiro fazer ou aquelas que você compra já de estofado, né, toda prontinha. Então o ponto é, coloque uma cabeceira, além de deixar mais bonito também o espaço. Uma cama grudada na parede é muito mais feia do que uma cama com uma cabeceira bonitinha. Ou você pode comprar aquelas cabeceiras que são conjugadas já com aquelas mesinhas de cabeceira do lado. Aí você já bota uma tomadinha ali do lado. Então dá para você fazer um ambiente bonito, gastando pouco, preservando a parede, preservando a cama e gerando um aspecto mais organizado para o seu hóspede. Quando você tira aquela foto, ele fala, nossa, que lugar arrumadinho, né? Em vez de ser aquela cama jogada na parede de qualquer jeito. Tudo bem, se for como você pode fazer, não deixe isso te impedir de fazer ali a locação do seu imóvel. Mas, para minimizar a manutenção, essa também é outra dica boa. Outro item, mobília robusta. Tem várias coisas que se você deixa no seu imóvel, vai dar problema. Um exemplo, pé palito. Sabe o que é pé palito? Bota aí uma foto para as pessoas saberem o que é pé palito. Pé palito são aqueles móveis que tem aqui um pezinho bem delicadinho, que fica assim, né? Parece um palito de dente, assim, né? É bonito? É, só que, por exemplo, eu já tive um sofá em um dos apartamentos que ele era de pé palito e aí as pessoas sentam de qualquer jeito. O que acontece com o pé palito? Ele vai abrir o bico, né? Então se, por exemplo, você for comprar um sofá, não compre um sofá com o pé muito frágil, ainda que ele possa ser delicadinho, bonitinho, etc. Compra para sua casa, porque você vai cuidar bem. Qual que é a minha recomendação? Em vez de você comprar então pés palito, nesse caso desse imóvel especificamente, compra com aquele pé quadradão, assim, sabe? Ou com um pé mais robusto, pode ser um mais redondo, pode ser um pé mais reto. Por quê? Porque aí você tem uma absorção do impacto maior. Então você tem hóspedes dos mais leves aos mais pesados, que nem sempre vão sentar de uma maneira mais suave no sofá ou na cama. Se você puder pegar camas box mais reforçadas, é muito melhor. Ou seja, aquelas camas que tem aquele pezinho no meio da cama. Ou você pode comprar aquele conjugado de 2 box solteiro que juntam, porque aí você tem 6 pés nas camas e se você tem, por exemplo, aquela cama box com 4 pezinhos só, as laterais elas ficam frágeis e o meio também da cama fica frágil. Pode acontecer do box quebrar, né? Então não queremos que você faça isso e às vezes por R$100 a mais você compra uma cama um pouco mais robusta para evitar esse tipo de quebra, né? Mais uma vez, diminuindo a quantidade de manutenções. Outra coisa também que é bom evitar dentro de um imóvel de Airbnb são móveis suspensos. Por exemplo,
Cabeceira suspensa. Você coloca aquela prateleira assim, né? Vamos supor que tem uma cabeceira, que nem eu falei no começo do vídeo, e tem uma prateleirinha assim, né? Só uma prateleirinha. Se você não puser uma mão francesa, que é um ferro que vai para dar o apoio para essa prateleira ela tende a cair, se entortar. Porque não adianta só um parafuso. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas colocam bolsa pesada, as pessoas apoiam sem querer. Por quê? Porque elas não estão em casa, elas não estão na casa delas a ponto de cuidar, e não que elas queiram fazer isso de má fé, mas porque ali na hora, na correria do dia a dia, ela chega, apoia alguma coisa, ou às vezes vem a criança, apoia ali na cabeceira. Então, quanto mais robusto for o imóvel, melhor. Sugestão. Você pode colocar aquelas mesinhas de cabeceira que tem pezinho mesmo, que vai o pezinho ali até o chão, porque aí você tem uma robustez maior. Móveis com muitos parafusos também costumam dar problema. Eu já dei a dica aqui em um outro vídeo sobre aquela cadeira Eames, né? Eames Eiffel, que embaixo dela tem vários parafusos para fazer a fixação. Isso aumenta a chance de manutenção. E qualquer outro tipo de móvel que porventura você possa colocar no imóvel, que dependa muito dessa coisa delicadinha, com parafusinho, com coisinha assim. Vale a pena você pagar um pouco mais para uma cadeira mais robusta, para um sofá mais robusto, e o robusto não quer dizer necessariamente pagar mais caro, e sim ter um pezinho mais forte e não tão delicadinho, né? Volto a dizer, você não está montando um imóvel para você está montando um imóvel que precisa ser forte o suficiente para poder receber essas pessoas no comportamento delas, né? Pensa o seguinte, quando eu vou, sei lá, para casa de um amigo meu, eu não tô no meu ambiente, eu não sei qual é a força que tem para fazer as coisas, a torneira, né? Como é que abre a torneira, às vezes você fica perdido, né? Já fui em casa de amigo meu que eu não sabia abrir a torneira da pia dele, porque tinha vários mecanismos para abrir a torneira, porque tinha a saída aqui, aquelas torneiras são assim, aí tem aqui a biqueirinha dela que sai de um jeito, e aí a outra. Isso aumenta a chance de manutenção, né? Por quê? Porque a pessoa não sabe mexer. Então quanto mais óbvio o imóvel for, melhor. Essa dica é boa, chuveiro eletrônico. Se for a gás, melhor ainda, porque aí não tem muito mistério, né? Ou é quente e o frio, né? Então abrir o quente, você não tem ali que ficar cuidando se a água tá passando pela resistência ou não. Então eu não vou nem falar de chuveiro a gás, que se você tiver, melhor ainda, principalmente se o prédio tiver aqueles aquecimentos centrais do próprio prédio, em vez de, por exemplo, aquele aquecedor. Tudo bem, o aquecedor dificilmente ele dá problema. Mas às vezes, por exemplo, já aconteceu de a pessoa da limpeza desligar o aquecedor do chuveiro. E aí o hóspede chega lá e fala, ó, o chuveiro não tá esquentando. A gente fala, pô, mas como assim? É a gás, é tão óbvio, né? O negócio não tem como dar errado, né? Só que aí, às vezes, a pessoa desligava, ou o hóspede anterior, para preservar, né? Pô, não, deixa eu desligar aqui o aparelho de gás e tal. Então, até a gente descobrir que, na verdade, o chuveiro não funcionava porque desligaram o aparelho de gás, que era só apertar o botão de ligar de novo, levou um tempo. Então, tirando essa parte do gás, né, chuveiro eletrônico é melhor do que chuveiro elétrico. Qual é a diferença? O chuveiro eletrônico é aquele que você pode modificar a temperatura enquanto a pessoa toma banho, tá? Então tem o chuveiro elétrico normal e o chuveiro eletrônico. O eletrônico costuma ser um pouquinho mais caro do que o elétrico, depende da marca que você pega. Se o cara é gringo, por exemplo, ele nunca usou um chuveiro elétrico na vida, porque o Brasil tem muito essa coisa do chuveiro elétrico. Geralmente fora é muito mais a gás, um aquecimento central, né, que o cara liga lá já tá pelando de quente e é isso, né? O chuveiro elétrico é uma coisa muito característica do brasileiro. Então, se você tem um chuveiro elétrico normal e o cara quer mudar a temperatura, qual que é o correto a se fazer? O cara tem que desligar o chuveiro, mudar a temperatura e ligar de novo. Ele pode fazer isso enquanto ele toma banho? Pode, mas a chance do seu chuveiro ser danificado é maior do que num chuveiro eletrônico. Por isso que, como a gente sabe que as pessoas fazem isso, porque elas estão nem aí se o chuveiro é, se não é, e não que elas façam isso, mais uma vez, por mal, mas acontece isso. Então a pessoa vai lá e vai mudar a temperatura, até muda enquanto ela está tomando banho. Só que o ideal é que você tenha um elétrico, porque ele é mais apropriado para essa mudança instantaneamente, quando a pessoa ali quer aumentar ou diminuir a temperatura do chuveiro, tá bom? Então anota aí essa dica do chuveiro eletrônico. Uma dica rápida são os puxadores de móveis, né? Pode ser o puxador da cozinha, o puxador do banheiro, o puxador do armário. Puxador é aquele negócio que a gente puxa para abrir uma gaveta, né? Então, quanto mais robusto aquilo for, melhor, né? Então, você pode colocar puxadores de ferro, ou você pode colocar puxadores ali de cava, por exemplo, né, que preservam mais o móvel. Só que se você colocar aqueles puxadores
muito vagabundos, aqueles de plástico, a chance deles quebrarem é maior, né? Dá para você substituir? Dá, mas você vai ter um trabalho de pegar o puxador, às vezes você não acha o mesmo puxador, aí você tem que comprar um outro modelo, e aí comprando outro modelo não é igual aos outros modelos que já estão no móvel, então você tem que comprar e trocar de todos. Então, se você puder, até na própria marcenaria, você fazer, de repente, um móvel de cava, porque aí o próprio puxador é a própria gaveta, né? Porque você consegue fazer ali, resolver esse puxador de uma maneira mais robusta. Para quê? Para diminuir as manutenções e, imagina, pô, às vezes você pode levar um dia todo resolvendo um problema besta, que é um bendito de um puxador. Já aconteceu aqui com a gente? Já, por isso que eu tô te falando. Ou você bota um puxador robusto, né, ali bem preso também, porque com abre e fecha, o parafuso ele vai soltando, uma hora cai. E nessa queda, aquele puxador que você comprou há 2 anos atrás, ele não existe mais e você tem que comprar outro e vai ter que trocar tudo e um trabalho desnecessário. Essas são algumas das várias dicas que você pode aplicar no seu imóvel de Airbnb e me conta aqui embaixo, coisa que eu deixei de falar aqui, que você fala, pô, Romulo, isso aqui é muito importante, sempre dá problema, vale a pena compartilhar com as pessoas. Coloca aqui o que você acha que faz diferença no seu imóvel de praia, no seu imóvel de campo, no seu apartamento, na sua casa, na sua cabana. Conta aqui nos comentários o que você acha que pode fazer diferença. Para quê? Para que o anfitrião que esteja assistindo esse vídeo não cometa aqueles erros que nós cometemos e faça boas escolhas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!